Fala galerinha, seja bem-vindo à videoaula de ciências. Eu sou o professor Kleber, conhecido como Tio Kreves, e hoje eu irei apresentar o módulo 5, Evolução e Transformação, que se encontra na página 291. E para iniciarmos a nossa aula, peço que vocês observem essa imagem, né? E eu quero fazer uma pergunta a vocês. Quantos seres vivos vocês acreditam que conseguem identificar aí nessa imagem? Um, dois, três, quatro. Acredito que não muito, né? Devido que a diversidade de seres vivos que se encontra aí nessa imagem, né? E baseando nessa imagem, temos aí, né, uma grande diversidade de seres no nosso planeta, tá? Acreditam alguns cientistas que já existiu bilhões de seres. Uns acreditam que existem aí 30 milhões de seres ainda a ser catalogado, a ser conhecido. Agora, o que nós conhecemos realmente é em torno de 1,6 milhões de seres vivos. Tá bom, pessoal? Então a diversidade ela é gigantesca. Nós não temos noção de quanto isso é grande. E é a pergunta que a ciência quer responder. Como foi possível isso? Como foi possível a diversidade dos seres vivos? Né? Em que momento isso aconteceu? É o que nós vamos tentar responder, ou melhor, é o que nós iremos adquirir um pouco de conhecimento para saber como foi possível a diversidade dos seres vivos aqui no nosso planeta. Na página 292, tá? De pai para filho, nós conseguimos aí uma parcialidade da resposta para aquela pergunta que eu fiz antes. Né? Como foi possível a diversidade no nosso planeta? Acreditam que foi através da transmissão de características que nós herdamos dos nossos pais. Né? E aonde que está essas características, professor? No material genético, que nós chamamos de DNA, ácido desoxirribonucleico. Né? Ó, já imaginou chamando seu cachorrinho de ácido desoxirribonucleico? Vem cá, ácido desoxirribonucleico. Venha comer ácido desoxirribonucleico. Né? Tadinho do bichinho, eu tenho dó. Tá? Mas voltando aí à aula. Tá? É dentro do DNA, é no DNA que está contido aí as informações necessárias para a perpetuação da nossa espécie. Tá bom? Nós chamamos isso de transmissão de características hereditárias. Tá bom, pessoal? Não esqueçam de fazer a atividade da página 292. Tá? Você já pensou nisso? Na página 293, Criacionismo versus Transformismo, temos duas ciências diferentes, tá? Ciências essas que discordam uma da outra devido à sua base. Uma é a base religiosa, né? Temos a Bíblia por trás da informação, né, dessa ciência que é o criacionismo. A outra é a própria ciência, né, o conhecimento humano, a ciência humana, na verdade. Seria aí o que o ser humano conseguiu agregar ao longo dos anos para poder responder algumas perguntas que não se quer calar. Tá bom? Mas vamos compreender um pouquinho mais do criacionismo versus transformismo, que é dois grupinhos que ficam aí igual o bode velho brigando pelas suas ideologias, né? O criacionismo acredita que a vida foi criada através de um ser divino, né? Que é Deus, tá? Que Deus criou tudo e que a partir dali nada se alterou. Por exemplo, ele criou o cavalo e o cavalo continuou sendo cavalo até nos dias atuais. Já o evolucionismo discorda. Ele acredita que a vida começou numa sopinha, né? Que nós vamos falar lá no finalzinho desse bimestre. Começou lá numa sopinha e que ao se juntar, elas tornaram aí o primeiro ser vivo, que é a bactéria, e assim por diante. Foi evoluindo, evoluindo, até chegar nos seres complexos dos dias atuais. Tá bom? Então, cada um aí, né,
têm a sua base do conhecimento e, devido a essa base, eles discordam um do outro. O transformismo discorda do criacionismo, o criacionismo discorda do transformismo. Tá bom, pessoal? Não esquecendo que o criacionismo, quando fala assim que os seres são imutáveis, nós chamamos isso de fixismo. Tá bom? Fixismo. Ok, pessoal? Não esquecendo, tá? Façam a atividade 1, tá bom? Dessa página. Continuando aí, transformismo de Lamarck, tá? Jean-Baptiste Lamarck, um francês, foi o primeiro a elaborar a teoria evolucionista, tá? Não esquecendo que Jean-Baptiste Lamarck, 1744 a 1829. Peço desculpa para vocês, vamos encontrar alguns errinhos, mas é minha primeira vez nessa produção, né? Vídeo aula, é a primeira vez que eu faço isso, então eu tô um pouco nervoso. Tá bom, pessoal? Mas vamos que vamos. Jean-Baptiste Lamarck, 1744 a 1829. Ele foi o primeiro a elaborar teoria evolucionista, tá bom? Porém, ele disse o seguinte, que o Criador, né, Deus, ele criou a natureza e a natureza tinha leis próprias. Olha que bacana, né? E que a própria natureza iria reger sobre as modificações dos seres vivos. Mas segundo Lamarck, né, a formação, desenvolvimento, reprodução de seres vivos eram explicados por 4 leis, tá? Não esquece, ó, que a formação, desenvolvimento, reprodução de seres vivos eram explicados por 4 leis, tá? Primeira lei, existe tendência para o aumento da complexidade dos seres vivos. Segunda lei, os órgãos surgem em função da necessidade imposta pelo ambiente. Terceira lei, os órgãos se desenvolvem ou se atrofiam em função do seu uso e desuso, tá bom? Existe a quarta lei, existe herança do que foi adquirido. Transmissão dos caracteres adquiridos. Página 294. Aí tem um conceito, né, sobre as 4 leis. Tá? Complexidade. A complexidade fala o seguinte, que o animal ele vai se desenvolver ao longo do tempo, né, ao longo da sua vida, ele vai se desenvolver. Isso, lógico, ele só vai se desenvolver devido às forças externas. Então, quer dizer, o ambiente vai trabalhar sobre esse animal e ele vai começar a ficar complexo. E essa complexidade vai ser herdada pela próxima geração, tá? Que nós vamos comentar daqui a pouco. Tudo bem? Então, novamente, ó, tá vendo esses ratinhos bonitinhos, cor-de-rosinhas aí? Tá? Eles vão se desenvolver, tá? Isso tudo por causa do ambiente, tá? Eles só vão ter pelo porque o ambiente vai forçar eles a ter pelo, tá? A próxima lei, né, que seria a segunda, que fala sobre a necessidade, né? Vamos ler aí o que a apostila aborda. O desenvolvimento ou desaparecimento de cada característica de um indivíduo seria determinado pelas necessidades de sobrevivência, o que geraria mudanças de hábito. Então, quer dizer, o nosso amigo aí, ó, caracol, ele, para ter uma percepção do ambiente, ele desenvolveu esses tentáculos, tá? Essas 2 anteninhas. Então, devido à necessidade dele de conhecer e de saber o que está acontecendo em torno dele, houve a necessidade de surgir alguns órgãos. Muitas das vezes, esses órgãos também desaparecem, tá? Quando não há necessidade dos mesmos. Tudo bem? A lei do uso e desuso. Temos aí o rinoceronte, que não há necessidade dele ter umas patas grandes, né? Por quê? Ele tem esse chifre para proteger ele. Então, ele tem as patas curtas, tá bom? Então, como ele não usa as patas grandes, ele tem a pata curta, tá? Temos aí o bem-te-vi, que tem os dedos recurvados para apoiar melhor nas árvores,
tá bom? Então ele está usando os dedos. Os dedos, quanto mais ele usa, mais ele fica encurvado. Ele acreditava nessa ideia, tá? As cobras, olha que legal. As cobras ele acreditava que tinha patas. E devido à necessidade de caçar, de entrar no buraco, as cobras perderam as patas. E assim por diante, né? Temos esse pássaro, o outro, temos a garça, temos o veado, todos eles têm estrutura que favorece, né, a sua sobrevivência. Tudo bem, pessoal? A lei do uso e desuso. Quando você usa, ela desenvolve. Quando você não usa, ela atrofia, tá? Virando a página 296, herança adquirida, como eu disse a vocês, todo animal ele vai adquirir aquilo que os pais possuíram, tá? Como o roedor que nós falamos na página 294, né? Que ele foi ficando complexo ao longo do tempo e com isso ele conseguiu vencer as adversidades do ambiente, que o ambiente impôs contra ele, tá bom? Então os filhos vão receber essa carga genética, tá? Se o pai teve pelo, ele vai ter pelo também. Ele acreditava nisso. Olha o que a apostila fala. Ó. Lamarck, no entanto, afirmava que só seriam transmitidas as mudanças consequentes de necessidades impostas pelo ambiente, o que não era o caso dessas características adquiridas. Olha que bacana, que só é possível a próxima geração ter estruturas se a geração anterior tivesse. Tá bom, pessoal? Na página 296, não esqueçam que tem uma atividade para vocês fazerem. Tá bom?